Será que eu caso ou compro uma bicicleta? Aposto que em algum momento da sua vida você já viveu um dilema parecido. Mas será que nesses momentos de decisão, de fazer escolhas, você tem usado estratégias mais efetivas ou ainda bate a cabeça e sofre nesse processo? Eu sou Leila Santos e aqui no canal Líder 4x4 você vai encontrar tudo o que precisa saber para tomar decisões de forma mais efetiva. Uma ferramenta muito simples e bastante utilizada para fazer análise de cenário e tomada de decisão é a análise ou matriz SWOT, ou FOFA em português. Um método de planejamento estratégico criado nos anos 60 em Stanford. Essa é a matriz de análise SWOT. Ela engloba uma análise de cenários que você pode utilizar na hora de tomar decisões. E tem que olhar aqui 4 fatores. O primeiro deles é forças, ou strength em inglês. Segundo, fraquezas, ou weaknesses. Opportunities, oportunidades, e threats, ameaças. Então, com base nesses 4 fatores, você pode fazer análise de qualquer cenário e facilitar o seu processo de tomada de decisão. E aí, vamos entender um pouco mais sobre isso? Quem pode usar a análise SWOT? Qualquer pessoa, seja num contexto pessoal, ou profissional, ou organizacional. Você pode fazer isso de forma individual, mas se fizer isso com a sua equipe, com outras pessoas que possam colaborar para a análise desse cenário, o resultado será melhor ainda, porque aqui você vai usar a visão de várias pessoas sobre o mesmo contexto. Isso realmente enriquece muito a análise. Agora, por onde a gente começa a fazer análise SWOT? Primeira coisa, você precisa ter um objetivo claro, como objeto de análise. Não adianta você começar a fazer uma análise SWOT sem ter clareza do objetivo. Então, você pode ter um objetivo pessoal, por exemplo, tomar a decisão se você vai investir em fazer uma pós-graduação ou não, se você troca de emprego, se você troca de carro, se você compra uma casa, ou ainda num contexto organizacional. Lançamento de um produto, a mudança de um processo, entrada em novo segmento do mercado, dentre outras coisas. Mas a clareza do objetivo ou do contexto a ser analisado é realmente a direção que vai guiar o processo da análise. Como que a gente faz isso? Vou apresentar para vocês agora, então, a matriz como ela é. Então, é uma ferramenta muito simples, que pode ser trabalhada de forma visual, seja num pedaço de papel, seja num quadro, onde você quiser. E é uma ferramenta colaborativa. Como eu disse, você pode envolver outras pessoas para participar dessa análise, tá bom? A matriz SWOT, ela tem aqui 2 esferas importantes. Uma que são fatores internos, são fatores que são internos a você mesmo, se você estiver se colocando no centro dessa análise, ou a sua empresa, o seu negócio, são fatores que você tem controle sobre. E que fatores são esses? A gente vai já verificar. E a gente tem aqui uma outra esfera que é fatores externos. Então, são as variáveis que estão fora do seu controle e que podem impactar beneficiando ou realmente limitando a sua chegada nesse objetivo, ou pode realmente impactar na tomada de decisão. Então, vamos lá. Se eu considero aqui dentro da minha matriz as minhas forças, eu preciso levantar aqui quais são as características, os recursos, habilidades, comportamentos, todos os elementos que constituem a minha força frente a esse objetivo. Então, se eu penso aqui em uma mudança de carreira ou eu penso no lançamento de produto, eu tenho que olhar para esse contexto interno e levantar todas as características, todos os pontos fortes, né, frente a esse contexto. Aqui é muito importante ser honesto, transparente e realista. Não adianta subestimar e nem superestimar uma qualidade, uma característica, né, uma força do seu negócio ou uma força pessoal. A gente tem que ser bastante criterioso aqui, ok? Em seguida, nós temos as fraquezas, que também são considerados aqui dentro dos fatores internos, mas são fatores negativos ou fatores limitantes. Quais são, então, os pontos que me limitam frente a esse objetivo? Quais são as características, comportamentos que me faltam ou deficiências dos meus processos, das minhas habilidades, que realmente eu reconheço que não estão na melhor forma, que não estão como o mercado pede, que não estão adequadas a essa realidade, que não estão aderentes, de repente, às novas regulamentações.
tudo aquilo que pode realmente prejudicar o meu desempenho, que pode me prejudicar se eu tomar essa decisão. Lembra que a gente está usando essa ferramenta num processo de tomada de decisão. Faço ou não faço? Compro ou não compro? Então, o levantamento desses fatores internos é muito importante para a gente poder, no final, né, entender se eu estou realmente pronto, preparado para dar esse passo. Agora, olhando os fatores externos, a gente enxerga aqui as oportunidades. Então, fatores externos são fatores que estão fora do meu controle. Então, eu não controlo essas variáveis, mas eu posso ser impactado positivamente por elas quando a gente pensa nas oportunidades, ou são situações que eu vou me beneficiar. Então, se eu tomo essa decisão, se eu escolho ir por esse caminho, quais são as oportunidades que eu poderei abraçar? Quais são as oportunidades que me esperam nesse cenário? Lembrando que eu não tenho controle sobre essas variáveis. E, por último, nós temos dentro também da esfera dos fatores externos as ameaças. De novo, quais são os riscos que eu vou enfrentar? Quais são os perigos, as ameaças que me esperam e para as quais eu preciso estar preparado? Então, é muito importante também aqui ter bastante critério na hora de responder a essas perguntas e preencher esses quadrantes. Por isso que é legal, é importante, às vezes, você envolver outras pessoas nessa análise, para que você não tenha pontos cegos, né? Nem de subestimar, ou seja, não enxergar algumas ameaças, e nem também superestimar e achar que realmente existem cenários, existem variáveis que não são verdadeiras. Então, por exemplo, se você está fazendo uma análise de lançamento de um produto, é avaliar se não vai ter nenhuma mudança na regulamentação, se não tem nada na parte fiscal que vai impactar, tudo isso gera ameaça, certo? Então, vamos fazer aqui um exercício bem simples, pensando no seguinte objetivo. Estamos aí no meio, no boom da inteligência artificial. Todo mundo com medo de perder emprego, ou muitas pessoas vislumbrando oportunidades de desenvolver novos negócios, de acelerar seus resultados. Enfim, é normal que cada um de nós, profissionais, que a gente faça essa reflexão. Como isso vai me impactar? Será que eu devo investir, por exemplo, em um treinamento, numa especialização? Então vamos pensar nesse cenário? Minha decisão aqui é: será que eu devo investir numa especialização em inteligência artificial aplicada à minha área de atuação? Será que eu faço? Será que eu não faço? Então vamos avaliar. Pensando nesse objetivo, eu tenho pontos fortes em relação a isso? Né? Eu vou listar aqui 2. A gente pode explorar isso muito mais, mas aqui é só para a gente sentir o funcionamento, a utilização da ferramenta. Bom, meus pontos fortes frente a esse objetivo: eu sou uma pessoa que tem bastante disciplina, empenho para estudar, o inglês avançado, que vai me facilitar, por exemplo, fazer um curso, uma pós-graduação fora em relação a esse tema. Então, são pontos fortes que vão me ajudar frente a esse objetivo. Quais são aqui as fraquezas que eu enxergo na minha avaliação neste momento? Disponibilidade de tempo. Olhei aqui, a pós-graduação exige tantas horas, comprometimento de tantas horas semanais, talvez a minha disponibilidade seja o meu ponto fraco aqui. É uma fraqueza. Também o orçamento. É uma fraqueza, algo que pode me limitar em atingir esse objetivo. Agora, se eu faço esse treinamento, se eu decido ir por esse treinamento, quais são as oportunidades que eu posso aproveitar? Bom, eu vejo aqui que eu posso participar do grupo de inovação da minha empresa, ou eu posso tomar a iniciativa de montar o grupo de inovação. Isso pode realmente me colocar a minha carreira em alta no mercado por essa qualificação. Eu posso ser promovido dentro da minha empresa. Veja que são elementos, são variáveis sobre os quais eu não tenho o menor controle, mas que se configuram oportunidades frente ao meu objetivo. E ameaças? Se eu não tiver essa qualificação, bom, eu posso vivenciar uma redução do quadro da minha empresa em função da adoção de novas tecnologias, a substituição e automatização de alguns processos. Viu só? Uma análise muito simples que pode ser aplicada para qualquer segmento, para qualquer tipo de objetivo. Fez sentido para você? Tá gostando do conteúdo? Então dá um like no vídeo, compartilha com quem você acha que vai gostar e se beneficiar desse tipo de conteúdo também. Tá novo aqui no canal, chegando agora? Já se inscreve então para não perder nenhum conteúdo como esse.
Então eu vou fazer um resuminho aqui para você registrar, já dar um print nessa tela para aplicar a matriz SWOT aí no seu dia a dia, toda vez que você tiver que fazer uma tomada de decisão. Primeira coisa, especificar o contexto e o objetivo. Quais são as suas forças e fraquezas diante desse objetivo? Seja muito sincero em relação a isso. Quais são as oportunidades que você pode aproveitar e se beneficiar nesse contexto, frente a esse objetivo, frente a essa tomada de decisão? E também, óbvio, quais são as ameaças que você pode enfrentar nesse novo cenário. Consegue ver a forma de aplicar isso no seu dia a dia? É muito simples, não é? Então, a matriz SWOT, ela pode ser utilizada por qualquer pessoa. E conforme você vai usando, isso vai ficando mais fácil. Quais são aí os pontos fortes? Pode ser usado por qualquer pessoa, é fácil, você não precisa ter nenhum conhecimento técnico específico para utilizar. É uma ferramenta colaborativa, o que é muito legal. Você pode juntar aí o seu time para fazer uma análise de cenário e tomar decisões em conjunto. E, óbvio, quais são as dificuldades? O nível de clareza sobre pontos fortes, pontos fracos, talvez alguma falta de sensibilidade em relação ao ambiente externo. Isso também pode complicar um pouco a utilização da ferramenta, mas é colocando em prática que a gente vai aperfeiçoando. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se colocar em prática, não deixe de comentar aqui com a gente. E se tiver algum outro conteúdo relacionado à tomada de decisão que você se interesse, também deixa aqui nos comentários. Eu te vejo então no próximo vídeo. Até mais!